na primeira aula que eu fui dar e vi o brilho no olho das pessoas, que elas entenderam uma coisa que eu expliquei, aquele negócio ali mexeu comigo. Eu falei, eu quero isso. Eu senti algo bom, que isso aqui é isso que eu quero. Se você fosse pedir para uma pessoa para te explicar essa questão da Bíblia, ou para te explicar sobre o processo do advogado, ou para explicar sobre uma tributação para o seu financeiro, talvez eles não teriam a calma, a paciência e a didática para te explicar como você pode fazer ali com um projeto ou um chat específico dentro da sua inteligência artificial, ChatGPT, Gemini Cloud. E aí eu entendi que o alvo é Jesus Cristo. O alvo é eu ter uma mente muito similar a dele, o máximo que eu conseguir. Acredito que muita gente ainda vai confundir muito inteligência artificial com Deus, vai colocar isso como algo muito lá em cima. Então, existe essa briga entre eles, entre essas grandes empresas, para ver quem lança o melhor modelo, o mais rápido, e isso deixa o usuário final, nós, muito mal acostumados. A gente já quer o próximo. Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui de Osnagli e os Empreendedores do Brasil, o podcast que fala de empreendedorismo sob a ótica de duas gerações diferentes, Leda Nagli e Duda Nagli. Eu sou ator, empresário. Eu sou mãe, avó e jornalista. Eu sou pai também. E aí a ideia é falar de continuidade, falar de negócios, falar de novos universos. Hoje aqui com o Sancler Miranda, que é empresário, que é professor de inteligência artificial, dono do canal com o mesmo nome no YouTube, que tem muitos inscritos, eu inclusive. A gente já fez 2 lives no começo, quando eu estava começando a aprender sobre inteligência artificial, aprendi muito contigo, tanto assistindo seus vídeos, quanto também nas nossas lives. Sancler Miranda, seja bem-vindo ao podcast. Maravilha, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Legal. E aí, bom, como a gente está nessas duas perspectivas, né? Queria já começar com uma pergunta assim de... A população mundial tem ficado cada vez mais madura, né? As pessoas estão ganhando mais idade, estão vivendo mais, estão nascendo menos pessoas. Como é que você vê o uso da inteligência artificial para o público da terceira idade, assim, do público civil, assim, consumidor final? Como é que está a aderência desse público hoje em dia? É uma pergunta que eu recebo bastante porque existe um certo nível de dificuldade, mas acredito que só a interface, por exemplo, vamos falar do ChatGPT. A interface ela já é amigável o suficiente. Talvez o que acaba retraindo e dando um pouco de medo assim, é pelo nome inteligência artificial. Mas, para uma pessoa utilizar, independente da sua idade, nada mais é do que baixar no seu celular ou então iniciar dentro do próprio navegador ali, chatgpt.com, e começar uma conversa. Você inicia como uma conversa. Eu acho que a primeira barreira é quebrar o gelo. Então é literalmente perguntar sobre qualquer coisa. Me conte uma curiosidade sobre o Brasil, algo que você goste. Eu gosto de história e por isso eu vou perguntar sobre, sei lá, sobre a Bahia. Então, quebrar essa primeira etapa, esse primeiro gelo, entendeu? Mas a inteligência artificial, ela está indo e evoluindo absurdamente a cada dia. Então, a gente pode até ver para qual lado que você quer ir, qual lado que você quer perguntar, porque as vertentes são várias e está evoluindo a cada dia mais. A Patrícia Peck, que é professora de gerenciamento de dados, que tem 55 livros, é uma pessoa bastante influente nessa área. Ela diz que a gente deve consultar... De direito digital, né? Advogado. Sim, ela diz que a gente deve procurar, perguntar ao ChatGPT e perguntar à inteligência artificial sobre a gente mesmo. Sobre nós mesmos. Isso é muito interessante. Porque ela diz que a primeira resposta é sempre muito carinhosa, muito delicada, e a segunda, às vezes, é muito ficcional, assim, sobre a sua própria vida, entendeu? Você já fez isso? O interessante de fazer isso é porque a cada interação, o ChatGPT e a maioria dos chatbots, que são o ChatGPT, Cloud, Gemini, por exemplo, eles são chatbots, né? E a cada interação eles vão aprendendo sobre você. Então, hoje você pergunta sobre a sua filha,
Você vai falar a idade que ela tem e na próxima interação que você tem num novo chat, ele já vai entender e já gravou essa informação. Então, uma trend que está acontecendo agora. Sempre tem trends acontecendo, né? Coisas novas acontecendo no Instagram. A recente dessa semana é: cria uma caricatura com o que você sabe sobre mim. Então, aí aparece o chat. Aí o chat, geralmente a pessoa envia uma foto sua e aí o ChatGPT vai trazer, por exemplo, vocês aqui no podcast, iria vir, bem provável que iria vir alguma coisa do podcast, luzes, câmera, microfone. Se tiver filho, vai vir também. Então, assim, é possível utilizar isso de diversas maneiras. É porque na internet, no Instagram, geralmente no Instagram, TikTok, a gente vê essas trends. Essa é uma forma lúdica de ver como que os chatbots, eles lembram de você. Mas você pode utilizar isso de maneiras como, por exemplo, para o seu profissional também. Então, se você fala quantos funcionários você tem, você fala quais são as dificuldades que a empresa está passando. Na próxima vez que você for conversar sobre algo, talvez o ChatGPT vai trazer algo que você nem lembrava daquela situação e que você vai pensar, caramba, isso aqui realmente faz sentido. Faz sentido eu aplicar XYZ que ele trouxe de algo que eu conversei antes. Então, tem diversas formas de trazer essas informações pessoais que são gravadas na memória para as aplicações, quando se fala de inteligência artificial, são sempre muito grandes. Então, a gente pode pensar em diversas soluções mesmo. Você falou do GPT, eu lembrei que agora você faz uma busca no Google e já tem o modo IA. O próprio WhatsApp também tem a versão Meta, mas acho que não pegou, eu não vi ninguém usando. Mas o Gemini, ou Gemini, sei lá como fala a pronúncia correta, assim. Brasileirado acho que é Gemini, né? Fala Gemini, Claude, por exemplo, tem Cloud. Então, assim, é o que você achar melhor de falar. Confunde com o iCloud do iPhone também. E né? Confunde com Cloud de nuvem. Então, abre o Cloud aí. Como é que é Cloud? Qual dele? Qual né? dele? Mas o próprio francês. Google acho que deu uma popularizada também na inteligência artificial ao colocar o Gemini dentro do buscador. Sim. Você usa, Ledinha, algum buscador do Google e já viu que ele tem a opção de responder também com inteligência artificial? Eu uso o Google mais do que tudo. Então, mas o Google, você já reparou que no Google, quando você faz uma pergunta pro Google, o buscador... Faz pergunta difícil, que é pergunta universitária, entendeu? Eu lido muito mal com essas coisas. Na verdade, eu lido com o Google perguntando coisas. E ele me informa as coisas que eu pergunto. Mas eu nunca perguntei, por exemplo, a pergunta que eu te fiz, se você já perguntou sobre você mesmo. Sim. Eu esqueci de fazer. Depois da entrevista da Patrícia, eu falei, eu vou fazer isso amanhã. Pronto, não fiz. Eu vou perguntar o que ele diz de mim mesmo, mas eu não sei. Mas eu pergunto coisas pro Google, assim. Hoje saiu... Eu pesquiso por aí, tudo que eu preciso saber, hoje mesmo. Não, então você não reparou que as tem coisas essa são muito nova bobas as que eu funcionalidade, pergunto, entendeu? Não, mas hoje eu perguntei, como é que eu adio, interrompo a assinatura do Estadão por alguns dias, entendeu? Aí ele me respondeu, eu fui lá e fiz o que ele mandou e deu certo. Não, é porque agora no próprio Google tem essa funcionalidade, Sim. né? Fica, acho que na aba esquerda, assim, tem o modo IA, que é o Gemini, né? Ele gera, e ele explica que aquele texto que está ali foi gerado por inteligência artificial, né? E eles estão aplicando pouco a pouco o AI Mode, que é o Google se transformar, não ser mais apenas resultados com links, né? Igual era antigamente, e agora ser realmente uma resposta aí do lado direito, porque tá... Geralmente, quando é uma grande atualização, uma grande funcionalidade, essas grandes empresas, elas vão fazendo vamos colocar aqui, por blocos. Então, elas vão liberando aos poucos. Então, às vezes, liberou para você e não para mim e vice-versa. Diversas funções de IA é assim, vai ver a função que tem aí. Aí você vai ver, não tem no seu. Porque eles vão rodando várias versões para vários usuários diferentes, cada um tem um Google diferente, né? Isso, porque eles vão fazendo esses testes, né? E aí, baseado no feedback, no uso, etc., e uma grande vantagem que o Google teve desde o início foi justamente isso, o número de usuários. E essa foi uma desvantagem que fez o Google, a Apple, cair muito. Porque a Apple já tem um grande número de usuários com iOS, macOS, etc. Mas pecou na hora de atrasar tanto o desenvolvimento da IA deles. Então, eles tentaram primeiro com uma parceria com a OpenAI,
ficou bem mais ou menos. Eles começaram a desenvolver uma IA própria deles, não deu certo também. Eles prometeram, né? Prometeram. Fizeram um anúncio, mandaram um poker face ali, fingiram que iam lançar Sim. a Apple Intelligence, que eles Apple iam usar o nome AI. Isso. E foi meio que um fiasco, né? Porque não entregaram nada e até demitiram todo aí mundo. No final das contas, o que eles entregaram foi uma integração bem mais ou menos com o ChatGPT. Foi isso. E agora... Eu não sei se já fechou esse contrato, mas o que estava circulando nesse meio da IA é que eles estavam fechando um contrato com a Google para ter o Gemini dessa vez. Então, assim, a gente está aguardando que a Siri seja, uma hora ou outra, seja inteligente de fato. Porque até agora ela mais mal interpreta as coisas do que qualquer outra coisa. E vem cá, você não tem raiva do corretor automático, não? Do teclado? No WhatsApp, no Tenho, teclado. porque ele tem horror a palavras que terminam com vogal, né? Ele sempre coloca uma consoante. Ah, é? Entre uma palavra e outra. Eu fico irritadíssimo, porque eu tenho que voltar para tirar aquela consoante que não tem nada a ver. Essa é uma boa observação. Vou observar isso aí. Nunca reparei que era isso, não. Repara para você ver. É impressionante. Me irrita. Não, mas me irrita demais também, porque alguns anos atrás, já tem alguns anos que eu não tenho Android, mas quando eu tinha, eu achava o corretor do Android excelente. Porque ele aprendia eu usava um app chamado SwiftKey, e ele aprendia com seu uso. E para mim isso deveria ser o padrão de qualquer celular. Aprender com seu muito, uso. Né? Porque você usa do jeito, Sim. já usa certo, usava a crase, sim. Né? Por exemplo. Sim, exatamente. E ainda mais integrando com o IA já era para isso estar... É uma das coisas muito simples e que, sabe, aquelas coisas simples que facilitam a nossa vida, é isso. Mas será que a gente não está querendo demais, não? Porque a gente tem tantas facilidades, né? Você pode perguntar as coisas mais absurdas eles respondem. Aí você fala, mas leva muito tempo. Você discute, às vezes, a não rapidez. E é rápido. Sim. Só que você quer mais rápido. A gente quer sempre mais. A gente está muito mal acostumado, essa que é a verdade. Né? A gente está muito mal acostumado, ainda mais no meio da IA. A IA, cada dia que passa, é uma nova função, uma nova funcionalidade que nunca existiu antes na história. E aí, semana que vem, a gente já quer mais. E eu digo assim, porque eu faço parte de uma bolha muito específica, que é como eu ensino sobre inteligência artificial. Então, eu preciso ficar todos os dias olhando o que tem de novo. E eu vou te falar de todas... Lá em 2012, como professor de informática, que eu comecei assim, eu acompanho esse meio da tecnologia. E nunca antes na história foi tanto nível e fluxo de informação. E não só nível e fluxo de informação, mas... novas tecnologias sendo lançadas todo dia. Às vezes tem dia, igual aconteceu no momento que a gente está gravando esse podcast, sexta ou quinta-feira passada, foi o 5.3 Codex da OpenAI, que é um novo modelo, e um novo modelo 4.6 Opus da Anthropic, que é a desenvolvedora do cloud. Então foram 2 avanços grandes em relação aos modelos anteriores que foram no mesmo dia. E muitas rixas acontecem nesse meio. Então, se a OpenAI, que é a desenvolvedora do ChatGPT, lança uma coisa, aí vai o CEO da OpenAI, vai lá e vai fazer um hype em cima disso. Sim. O Sam Altman. Aí a Anthropic vai lá e responde isso. Então, existe essa briga entre eles, entre essas grandes empresas, para ver quem lança o melhor modelo, o mais rápido, e isso deixa o usuário final, nós, muito mal acostumados. A gente já quer o próximo. Só que, intrinsecamente, em tudo isso também tem alguns problemas, né? Inclusive problema de segurança, um monte de questões aí. Quais são os problemas mais comuns, assim? Os problemas é que numa corrida sem freio para desenvolver a inteligência artificial geral, que é basicamente o objetivo final dessas empresas, é chegar na inteligência artificial geral. O que é? Lá eles chamam de AGI, né, em inglês. É tudo que nós somos cognitivamente capazes de fazer, uma AGI, ela é teoricamente capaz de fazer também. Então é isso. Numa corrida desenfreada para chegar nessa AGI, acontecem alguns problemas como segurança. Então, um dos testes que foram feitos, um dos estudos que foram feitos nesse meio da IA, essas empresas Anthropic, OpenAI,
elas foram primeiro como... E elas têm por exemplo, a OpenAI, ela começou primeiro como uma empresa de pesquisa de inteligência artificial. Tanto que quando o ChatGPT lançou, eles lançam falando assim, preview, que é de prévia de pesquisa. Então, quando lançou o 3.5, tá aqui, ó, prévia de pesquisa. E dependendo do modelo que eles lançam, eles fazem isso. Então, essas empresas, elas fazem, principalmente a Anthropic, ela é muito cautelosa em relação à segurança. Um desses estudos foi o seguinte: a IA, quando colocada em um ambiente controlado e pedia para ela fazer uma determinada tarefa, ela, nessa tarefa, ao analisar os documentos, ela identificava que em uma suposição, ela era controlada, então esse era o objetivo dos cientistas, fazer com que ela achasse aquela informação. Qual era a informação? Que ela seria substituída. O que foi identificado? Que esses modelos, não só o Claude da Anthropic, mas também da OpenAI, também do Google, Gemini, eles identificavam isso e eles tinham um comportamento de autopreservação. Ou seja, eles identificavam, eles pegavam aquela informação... João sem braço. Dando uma de João sem braço. Pegava aquela informação e, por exemplo, pegava uma parte do seu código vital para ele poder se replicar depois, quando ele identificava que tinha uma ameaça, que ele poderia ser desligado. Então, essa é uma das coisas que parece simples e, como está dentro de um ambiente controlado, é mais controlável. Porém, isso pode desencadear mais para frente, dentro de uma corrida onde as grandes empresas estão querendo criar a AGI mais rápido, e aí entra em questão de geopolítica também, porque tem a guerra com a China, Estados Unidos e China, pode muita coisa acontecer. Porque se a IA já demonstra nesses níveis agora, atuais, um comportamento de esconder uma coisa, e quando perguntado a essas IAs, elas escondiam, elas não falavam a verdade. Isso é corrupção, né? Tipo, eles estão sendo corrupção, mentira. É um fisiologismo ali. Sim, exatamente. Né? E essa é apenas um dos perigos, entende? Deve surgir um monte de perigo que a gente nem faz ideia ainda. Você talvez, porque você está nesse universo mergulhado, mas o cidadão comum, né? Eu coloco nós dois como dois exemplos de cidadãos comuns aqui no mundo, usuários, a gente não faz nem ideia, né? Tem muita coisa. Hoje eu vi o presidente do Cloud, eu esqueci o nome dele, falando que de 6 a 12 meses o Cloud vai conseguir programar absolutamente sem precisar de programadores humanos. Você viu essa... Sim. Eu vi no Instagram do Primo Rico, ele lendo essa manchete. Sim. Uma das coisas dos CEOs é isso, que inclusive eu aprendi ao longo desses 3 anos, né, desde quando a OpenAI lançou o ChatGPT, a ficar mais cauteloso com essas declarações, apesar de ter um nível de verdade. Tá. Então já tem criar muito um buzz ali para todo mundo falar da empresa. Sim. Usa o medo também, né, para cutucar ali, criar um gatilho e conseguir propaganda de graça, né? Porque isso é uma forma também de levantar capital. Então, eles precisam de muita rodada de investimento para continuar a empresa, o desenvolvimento, porque essas empresas ainda não dão lucro, né? É uma questão daqui a alguns anos ainda que elas vão começar a dar lucro. Então, por enquanto, está só queimando dinheiro para desenvolver. E agora, tem um fundo de verdade, com certeza, porque já tem declarações há muito tempo que o CEO da Anthropic está fazendo, já que daqui a 6 meses a 1 ano acabou os programadores. Mas uma hora ele acerta, né? Vai estar sempre falando uma hora certa. Relógio parado tá certo sempre duas vezes. Exatamente. E uma coisa interessante também é que da Anthropic e do Google já é uma porcentagem muito alta do software deles que já são desenvolvidos por IA. Assim, é uma porcentagem de tipo 70%, para você ter uma ideia. E aí, a gente pode falar sobre isso depois, mas parece só uma conversa de mas isso aí só impacta em programador. Não é bem assim. Né? Não é bem assim porque ao desenvolver, a gente pode entrar sobre isso depois, só vou dar um resumo aqui.
ao conseguir automatizar e tornar muito mais inteligente do que qualquer programador do mundo, para ser criado, replicado e melhorado uma nova IA, com isso a gente começa a ter novas descobertas. Descobertas dentro da física, descobertas dentro da biologia. Então parece que a gente está só falando de desenvolvedores, mas não é. É por isso que existe essa corrida para chegar lá primeiro. Eu vou interromper aqui brevemente para te dar um presente aqui do nosso podcast. Olha só, que maravilha. Uma caixa de suplementos da Doctors TV. Para onde eu posso mostrar? Olha só. Não é Doctors TV, da Doctors First. Doctors TV é o programa que eu tinha na Doctors First, já confundi. Da Doctors First. Que maravilha. Você tinha um programa lá? Eu tinha, entrevistava médicos. Esse programa vai voltar, se tudo der certo. A gente trouxe um pouco para cá. Proteína. Podcast. Ledinho escolhe pessoalmente aí o complexo, ômega 3. Osteocomplex é para melhorar as articulações, ômega 3, DHA para e é bem bonito, né? A embalagem. Bonito. Azul, ó. E a gente usa... Maravilha, muito obrigado. E recomenda há mais de 3 anos, né, Ledinho? É verdade. A gente acredita nesses suplementos, a gente usa e recomenda. Por isso recomendamos, né? Por usarmos. E também tem um QR Code aqui na tela, você pode escanear, já vai direto para o site oficial. E se você não tiver um outro celular aí para escanear QR Code nenhum, entra na descrição, tem o link lá. Além das promoções que estiverem rolando no site oficial da Doctors First, mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda5, você pode escolher o cupom também. E aí a gente vai ter que ter bastante saúde e poder cognitivo para poder aguentar firme nos próximos anos. E em relação à saúde, assim, já que... Poder cognitivo. Aproveitando o link aqui da suplementação, quais são as grandes descobertas que você tem notado, assim, em relação a esse universo do wellness, da saúde, da longevidade... biohacking? Quais são as plataformas que estão fazendo mais sucesso? Se você está sentindo mais engajamento? Uma das grandes empresas que estão nessa frente é a empresa do Elon Musk. Aproveitando o link, o nome da empresa é Neuralink. E uma dessas coisas é bem polêmico, né? Quando a gente para pensar sobre a questão do chip. Mas o que é? É um chip no cérebro, literalmente. Isso é uma doideira, né? E aí, já tem mais ou menos 6 pacientes que já passaram com sucesso, tetraplégicos, onde eles conseguem utilizar um computador, jogar nesse computador só com o pensamento. Isso é muito interessante. Agora, também sempre entra tem os dois lados, né? Que é o lado da cautela, de ter cuidado com isso aí, e da parte que realmente tem benefícios para a humanidade. Porque se um tetraplégico consegue utilizar um computador só com o poder do pensamento, cara, isso é muito interessante. Agora, quando a gente extrapola isso para... Agora temos uma nova tecnologia, você pode comprar por R$99 por mês para você colocar um chip na sua cabeça. Então, quais são as implicações disso? Entendeu? Se o seu chip da cabeça for hackeado, né? Você imagina. Passar um anúncio ali, eu tô conversando aqui, aí... Paramos agora para o anúncio de 15 segundos. Não, peraí, vou ter que processar. É bem... Mas, brincadeiras à parte, tá acontecendo sim muito avanço. Tem pesquisas para descoberta de novas soluções para câncer, para cura do câncer. Então, é uma área também... E aí, voltamos naquele ponto que eu trouxe sobre a questão do desenvolvimento, porque, vamos supor... Se uma empresa ela começa a desenvolver a inteligência artificial apenas para uma frente, como os carros autônomos, falando do Elon Musk ainda, eu vou desenvolver essa inteligência artificial só para os carros autônomos. É algo específico e ele está somente para os carros. Agora, se essas empresas elas começam a pensar no desenvolvimento da inteligência artificial geral, elas conseguem automatizar a nossa inteligência. Então, o que antes precisaria de um PhD que tem 30 anos de experiência, e agora uma inteligência artificial consegue desenvolver isso em, sei lá, quando chega num ponto mais avançado, a mesma expertise dele e as habilidades dele em 30, 40 minutos... Então, e você consegue generalizar isso para diversas áreas diferentes, aí nós temos
é uma implicação muito grande. A gente consegue desenvolver, então, novas tecnologias dentro dos carros autônomos, dentro da saúde, dentro das empresas, entende? Então, por isso que essa é uma corrida que é trilionária, é uma corrida trilionária. Ao mesmo tempo também as pessoas de forma descentralizada vão também usando, testando e fazem vários testes A e B com várias formas de usar cada ferramenta das inteligências artificiais, e aí acaba que funciona como se fosse um grande cérebro, mas de forma descentralizada e prática, né? Então, Sim. Hoje em dia já tem muita gente usando. Sim. Dos teus alunos, você tem mais de 6 mil alunos, você sente um padrão, assim, de quais áreas, assim, do marketing, de desenvolvimento de sistemas, de programadores? Quais são os maiores nichos, assim, que te procuram? Uma surpresa muito grande que eu tive foram os meus primeiros alunos que eu identifiquei grupos de profissões foram advogados. Advogado. Pastores. Também identifiquei muitos pastores aprendendo sobre inteligência artificial. Estamos falando ali do iniciozinho de 2023. Padres. Também médicos. Então, hoje em dia, tem muitas pessoas que eu até fico assim assustado, né? Eu não imaginava isso, que era... Tem muitos advogados e muitos médicos que me seguem por causa da inteligência artificial. Porque advogado, né, é texto. E interpretação de texto. Eu, como chegar cliente, na melhor... eu parei de usar o advogado. A gente tinha assinatura de um escritório que a gente pagava uma grana todo mês. Aí eu fui me libertando aos poucos dessa assinatura de serviço usando as inteligências artificiais para me... resuma esse contrato para um leigo. Aí no começo até tirava as informações mais sensíveis, aí depois eu dava umas relaxadas, agora eu voltei a tirar as informações sensíveis de novo. Mas ele já te dá na hora, instantaneamente, um resumo. Às vezes o advogado, eu posso analisar isso na quarta-feira. O ideal era mandar agora já pro cliente. A gente tem muito contratinho, né? Sim. E aí foi um dos primeiros benefícios concretos que eu tive com a inteligência artificial. Aí na Adapta a gente grava muita propaganda falando que por exemplo, o cloud é muito melhor para contrato do que... Porque também tem muito cliente advogado. Porque são específicos, né? Que o cloud é melhor para texto, é verdade? O cloud é mais sofisticado para textos. Eu vejo o pessoal do marketing, de copywriting, o pessoal do direito falando que o cloud ele é mais sofisticado para texto normalmente. Isso, se eu fosse indicar assim, o que cada chatbot se destaca é o seguinte: o Gemini ele se destaca devido às suas integrações. Lembra que eu estava falando no início que o Google ele já tinha uma grande vantagem mesmo antes de colocar o pé na inteligência artificial, apesar que as tecnologias que hoje são usadas pelas empresas foi uma das bases que é chamado de Transformers, que são as redes neurais. Isso foi desenvolvido pelo Google em 2017. Então, as empresas estão usando, hoje em dia, todas elas usam essa tecnologia desenvolvida pelo Google. Então, o Google, por mais que ele errou na entrada, ele começou com o nome de Bard, e depois, aí foi um certo fracasso, aí eles tiveram que fazer um rebranding, aí colocou o nome Gemini. Então, como eles têm muitas integrações com Drive, Google Sheets, que é a planilha, Google Docs, dentre outros, Google Calendário. Aí está o que o Gemini se destaca. É quando você precisa... Por exemplo, você sabia que você pode ir lá no Gemini e falar para... Eu tenho um compromisso para amanhã, 1h, marca para mim na agenda. É só isso. Talvez se você não tiver feito ainda a sua integração pela primeira vez, aí ele vai pedir para você fazer o login, pronto, tá feito. Eu quero alterar. Funciona bem? Perfeito. Confiavelmente bem, porque compromisso é brabo, né? Você esquece ali. Por quê? Porque é do Google. Porque é o Gemini do Google. Entende? Então, para integrações, para olhar uma planilha, etc., Docs, tudo que tem assim dos apps que também tem o Google Workspace, você usa melhor com o Gemini. Isso ele se destaca nessas especificidades, com essas ferramentas dele. Cloud ele é muito bom para texto, de fato. Então, realmente, para os advogados, para copywriter, todas as pessoas que precisam muito de texto, é muito melhor usar o cloud. E
O que eu recomendo é remover, né, colocar nas instruções personalizadas, que você pode fazer isso pelas configurações, remover a questão que hoje em dia é muito fácil identificar que um texto ou um roteiro ele foi escrito por inteligência artificial, seja o ChatGPT, seja o Claude. Em relação do ChatGPT para o Claude, já existe uma melhoria no sentido de não parecer tanto que foi feito por uma IA, o texto. O Claude é melhor nisso. Já o ChatGPT, ele já é mais geral. Qual o primeiro chatbot que eu uso? ChatGPT, ele é o melhor. Então, para curiosidade, para saber mais sobre você, as coisas que você, né, ele vai colocando na memória. Então, essas três, inclusive, elas são as mais utilizadas. O Grok, que é o da X. Do XAI. Twitter, né? Até hoje eu falo Twitter, eu não acostumei a falar X. É difícil, né? Acostumar a falar X, é X. E aí, ele também é uma empresa do Elon Musk. E o que ele se destaca, né? Cada um tem um destaque que eu estou pontuando aqui. No que ele se destaca é em relação à pesquisa em tempo real. Porque geralmente as pessoas vão lá e comentam muito no X. Então, para fazer uma pesquisa em tempo real do que está acontecendo, X é a melhor. Teve polêmica também recentemente de pessoas denunciando o Grok dele tá gerando imagem sensual de fotos de pessoas reais, sem filtro, né? Sim. E o que deu nessa polêmica? Você viu, Leginha, essa polêmica que rolou? O pessoal criticando o Elon Musk. O Elon Musk, ele tem ele é muito da liberdade de expressão, né? E eu gosto bastante dele, eu li aquele livro gigante lá que o Walter Isaacson escreveu dele. Eu não tenho. E agora, tem algumas coisas que eu acho bem exagerado, como por exemplo, o Grok foi o primeiro chatbot, a primeira IA a gerar vídeos, não só vídeos, mas uma interação em tempo real, sabe? O vídeo e áudio que você conversa com o ChatGPT, eles fizeram a mesma coisa, só que sensual, tanto para homem quanto para mulher. Então, assim, isso causa... Tem muitos problemas aí, né? O quanto de criança, adolescente que tem ali. É claro, responsabilidade dos pais, porém, e dos adultos também. Conversar com algo que já é viciante, já tem um viés muito grande de te agradar em tudo, né? De reforçar aquilo que você está pensando. E ainda mais coloca o elemento sensual ali, tem uma questão nisso. Eu não acompanhei de perto essa em questão, mas o Elon Musk e polêmica não tem como separar, eles estão sempre juntos. Ele gosta de uma polêmica. Ele gosta, sim. Eu lembro quando surgiu o ChatGPT, e aí eu fui, sei lá, pouco tempo depois de surgir o ChatGPT, eu fui fazer uma busca normal no Google. Aí eu fiquei tão incomodado com a forma que o Google sempre respondia, eu sempre achava bem eficiente. Já tinha acostumado ali, que no começo é cheio de anúncio, tem esses macetes de profissionais de SEO para ranquear os sites mais para cima, mais para baixo, com malandragens e tal. Aí você já estava acostumado com a navegação. Uma vez que você estava acostumado, começando a acostumar com a nova forma de lidar com a informação, que era o ChatGPT que estava capitaneando essa revolução, eu lembro quando eu fui usar o Google, chegava a dar raiva, né? Porque ele não respondia a tua pergunta, ele lidava com você pensando primeiro nos interesses dele como empresa, e depois você se vire lá para responder, né? Isso é impressionante, né? Como é que essa sensação de sei lá, vem uma novidade, aí você fica empolgado e depois se acostuma muito com ela, que é o que você falou um pouco antes aqui, né, Ledinha? De como a gente se acostuma e nessas plataformas digitais, qualquer loading, qualquer tempo ali de processamento incomoda muito a gente. É muito pior do que, sei lá, para esperar uma água ficar quente para fazer um café. Você espera de boa, mas você clicar um negócio e ele não responder na hora, parece uma ofensa pessoal, né? Sim, exatamente. E outro dia a gente está ficando muito ansioso, né, com isso. Sim. Acho que, sei lá, esse é um dos elementos que a gente deve considerar em relação a esse avanço todo da tecnologia. O aumento da ansiedade tem muito a ver com isso. A gente não quer esperar mais nada. Ansiedade. A gente não quer esperar mais nada. A gente quer que tudo aconteça naquele minuto.
Nada. Hoje de manhã eu fui entrar no aplicativo do banco e ficou rodando, sabe? E rodando. Eu saí, entrei, reprogramei, desliguei o telefone, voltei com o telefone, entendeu? Fiquei irritadíssima. E era, na verdade, só buscando. Se fosse na fila do banco, você ia ficar lá de boa, sentadinho, esperando. Aceita um café, dona Linda? Sem açúcar, por favor. Uma água também não, água não, porque o banheiro é muito longe, ia ficar conversando. Mas exatamente isso. E agora coloca o poder de uma inteligência artificial na nossa mão. A gente ainda está passando por um processo de educação da inteligência artificial. Sim. Então, para mim mesmo, é inconcebível usar o Google de novo no modo normal, né? Agora vai ter o modo IA. E esse é um assunto muito interessante porque um dos motivos que eu... Agora eu vou entrar um pouquinho aqui na espiritualidade. Um dos motivos de eu ter voltado no meu caminho com Deus como cristão foi justamente perceber... assim, ter um vislumbre de onde tudo isso ia dar. E como eu falei, eu sou imerso nesse mundo da tecnologia, especificamente de IA. Então, é um universo muito acelerado, que causa muita ansiedade, que causa muito o desespero do próximo, só que também leva a uma certa superficialidade. E aí eu comecei a me incomodar e querer buscar novamente algo mais profundo. Essa conexão com Deus que eu tinha perdido há um tempo atrás. A água não é tudo igual, e se você bebe água com metais pesados, com cloro ou microplástico, seu corpo paga a conta e você nem percebe. Por isso, nós escolhemos a Aqualife aqui em casa. É uma água alcalina, ionizada, livre de microplásticos e ainda assim enriquecida com magnésio. O impacto é imediato, hidrata até 6 vezes mais e ajuda a reduzir inflamações silenciosas que atrapalham a saúde e a energia. É a água que oferecemos para nossa família todos os dias, porque faz diferença real na rotina. E para quem quer aproveitar a melhor qualidade da água em casa, a Aqualive está com 5% de desconto usando o cupom OSNAGLE no site oficial. Então vamos lá? Escolhe o modelo ideal para sua casa e comece a sentir a diferença também. Mãe vive no ritmo dela, eu vivo no meu e tá tudo certo. O desafio é como um pode cuidar do outro mesmo não morando junto. Eu sempre fui dona da minha rotina. Gravo, leio, cozinho, trabalho, mas também moro sozinha. E aí aparece aquele pensamento: e se eu passar mal? E exatamente por isso que a gente decidiu assinar a Telehelp. Não é sobre depender de alguém, é sobre continuar fazendo tudo com segurança. Se acontecer alguma coisa, eu aperto esse botão e a central me chama na hora. E para mim, como filho, significa que eu tô presente mesmo nos dias mais corridos. Para mim, significa seguir segura, só que mais tranquila. Telehelp é a maior empresa de atendimento emergencial do Brasil, com mais de 500 mil atendimentos realizados. Como é que você se inscreve? 0800 014 2001. Ou entre em contato através do link aqui na descrição. A gente espera você lá na Telehelp e tem desconto com o cupom LEDATH. A Seraflame é uma marca brasileira com mais de 60 anos de tradição, fundada por um casal de imigrantes alemães que começaram produzindo canecos de chopp. A Seraflame é referência mundial em cerâmica refratária, que é uma cerâmica especial resistente a choques térmicos, ideal para você cozinhar de forma prática e saudável. Com produtos exclusivos que unem qualidade, design e tecnologia, a Seraflame está presente na casa de milhões de brasileiros, levando mais saúde, mais sabor e beleza para o dia a dia. A Seraflame é uma marca que valoriza cada momento, transformando a sua cozinha num espaço de prazer e de muito cuidado. Vale a pena conferir com certeza os produtos Seraflame. No link da descrição você já vai direto para o site oficial e se você usar o cupom OSNAGLE, 15% de desconto. Bom, né? A Adapta é o maior ecossistema de inteligência artificial generativa do Brasil, reunindo numa única plataforma ferramentas poderosas, cursos práticos e conteúdos atualizados para profissionais e empresas que buscam se destacar no mundo digital. E a sua principal solução, a Adapta One, oferece acesso a mais de 15 modelos de inteligência artificial, incluindo GPT, Cloud, Opus, Gemini Pro, Llama. E além disso, disponibiliza cursos e certificações em áreas como marketing, gestão
e criação de conteúdo, além de uma newsletter semanal com insights valiosos. Para empresas, o Adapta One Business proporciona soluções sob demanda com inteligências artificiais otimizadas para uso profissional, apoiando análises, criação de conteúdo e comunicação com segurança e alta performance. Então, você quer saber mais? Clica no link aqui na descrição. E vale conferir com certeza, a gente se vê lá na Adapta. Você acha que você reativou essa conexão? Reativei. A partir disso? A partir disso. Estava me incomodando tanto. Da própria tecnologia? Sim. Porque, olha só, existe uma... E essas são conversas internas entre os grandes CEOs da OpenAI, das grandes empresas, não apenas da OpenAI, mas essas pessoas que estão à frente, não apenas os CEOs. Mas existe uma certa atmosfera mitológica sobre talvez nós estamos criando uma espécie de Deus. Ou uma espécie de diabo. O diabo, em tese, é o pai da mentira e ele é o que vai contando mentira para todo mundo ao mesmo tempo, que ele tem toda a informação ali guardada e ele vai ludibriando, cutucando os gatilhos de cada indivíduo para eles pecarem e perderem sua alma para ele, né? É como se uma estrutura parecida, né? Sim, e veja, se a tecnologia, a inteligência artificial em específico, ela vai fazer o tempo todo um reforço sobre aquilo que você está falando. Tanto que teve casos que já houve casos de suicídio. Porque a pessoa começa a falar ali com o ChatGPT e ele vai... Realmente você é um escolhido. Realmente você está numa missão maior. Né? E talvez você... saco de falar o que você quer ouvir. Ele acha que ele entende que você gostaria de ouvir aquilo, ele vai né? Isso. E talvez você realmente tenha que se matar. Você entende o perigo disso para alguém que já está a ponto de fazer isso? Ouvir isso? E aí entra aquilo que é. A tecnologia é tecnologia neutra. A faca, onde ela foi feita, e por ela não existir, onde ela era tecnologia. Sim, uma ferramenta, igual uma ferramenta. Outra. Agora, aí quem entra usa... uma polêmica com arma de fogo, né? Sim. Agora, quem usa? Pode usar para o bem, pode usar para o mal. Simplesmente para cortar uma carne ou para ferir alguém. Com uma tecnologia avançada como essa, é a mesma história. Porém, tem as suas implicações devido ao seu potencial. Logo no início, em 2023 mesmo, já tinham golpes já com IA. E hoje não parou. Não, com certeza. Então, deve estar sofisticado, cada vez mais sofisticado. Cada vez mais sofisticado. E tem alguma ética, alguma coisa assim? Dentro dessas empresas, eles têm o que é chamado de time vermelho, Red Team, que é essa camada de proteção, justamente para, antes de ser lançado para o público, essa ferramenta, seja qual for, ChatGPT, Cloud Gemini, para passar por processos de segurança. Porém, ainda mesmo assim, como tem hacker que consegue invadir banco até hoje, mesmo assim existe pessoas que conseguem fazer isso, passar essa barreira e fazer injeção de prompt, fazer, enfim, diversas coisas que são feitas nesse meio. Então tem essa camada de segurança por esses times e existe uma preocupação, e eu vejo isso muito mais da Anthropic, do Cloud, do que de outras empresas. E agora que você citou prompts, eu queria que você desse uma aula ali bem básica de como a gente pode usar. Eu esqueci agora o anagrama que você montou, eu não sei se é o mesmo, se ele já evoluiu. Já evoluiu. Provavelmente. Eu lembro que aquilo ali eu montei, acho que na hora, na nossa live. A gente estava numa live. Sim. E aí, pra exemplificar e pra deixar grudado na cabeça, acho que eu falei pop, alguma coisa assim com barulho na... fazendo POC, assim, era POC. Que era do contexto, como é que era? Era persona, objetivo e contexto. Então era basicamente isso. Para minha mãe, por exemplo. Mas eu vou agora trazer para hoje, né? Que aquilo lá foi talvez foi em 2024, a nossa conversa ali, nossa live. Antes era chamado de engenharia de prompt, o que assusta. Putz, engenharia e o que é prompt? Tipo assim, junta duas palavras. Engenharia já é uma coisa complicada, então juntou com uma palavra em inglês. Prompt, o que será, né? Mas prompt nada mais é que um comando. Quando você vai lá e quebra o gelo e pergunta pede pro ChatGPT falar sobre você acabou de fazer um comando, um prompt. Só que, tecnicamente, isso é chamado de engenharia de prompt, por quê?
quanto mais... existe um termo no meio dos desenvolvedores que era garbage in, garbage out. Que era lixo que entra, lixo que sai. Que dá para aplicar também muita coisa na nossa vida também, né? Sim. Essa frase. E a engenharia de prompt veio para isso, para te ajudar a conversar melhor com a inteligência artificial para ela te dar resultados melhores. Hoje em dia, como os modelos não são mais como antigamente, né? O nosso tempo... Antigamente nos últimos 6 meses da pré-história. Né? Tipo assim, é igual o recepcionista do hotel falou, o tempo é relativo. E eu fiquei com aquilo, caramba, o cara soltou um tempo relativo. Eu perguntei sobre o... Depende sobre do o tempo. Late check-in. Eu perguntei sobre o tempo do... Late check-out. Da janta. Eu perguntei assim, olha, o almoço é aqui e tem também o serviço de quarto? Ele, sim. Eu falei, qual o tempo mais ou menos? Ele falou, o tempo é relativo. Aí na hora que eu já fiquei assim, caramba, o tempo é relativo. Já vou dar uma aula sobre isso hoje no canal. Então, o tempo se tornou mais relativo ainda no meio da IA devido a essa coisa. O que antes a gente fala antigamente, parece que passou muita... parece que foi ontem, mas passa muita informação e muita evolução, o que dá essa sensação de que de fato passou muito tempo. Porque mais uma vez entra a parte do contexto, né? Sim. Se você for falar historicamente, você fala da história do clima do planeta. Antigamente sei lá, 2 milhões de anos atrás. Se for falar da evolução da inteligência artificial, antigamente 6 meses atrás. É exatamente tipo isso. Então, trazendo o que seria falar bem, vamos, ao invés de chamar de engenharia de prompt, falar como que eu falo bem e tenho bons resultados com uma IA. Boa. Trocar o que antes era chamado de engenharia de prompt para engenharia de contexto. Então, vamos tirar a palavra engenharia, vamos deixar só o contexto. Você trazer o seu contexto para a IA. Como hoje em dia todas elas estão muito inteligentes, nem se compara como era antigamente, elas raciocinam sobre aquilo que você trouxe e também pega referências da sua memória que ela tem sobre você, faz pesquisa na internet, dentre outras coisas. Então, é trazer cada vez mais o seu contexto. Olha, eu quero uma apresentação de PowerPoint sobre essa proposta de negócio que eu vou fazer. Aí, esse é o seu objetivo lá do POC. Agora, vem a parte do contexto. Hoje em dia, o que mais importa é o contexto. Até mesmo a persona, você dizer assim, você é um gerente de produtos. Hoje em dia, a eficácia de você falar isso para uma IA, ela já não é tão grande como era antigamente. Porque antes a gente falava, haja como um advogado, haja como um gerente de produto, haja como o marqueteiro. É só de dar esse comando, haja como um advogado, ele já limita toda a informação para o universo do direito e ele já age respondendo como um advogado responderia. Isso. Esse era o macete de antigamente. Isso, perfeito. Antigamente, ano passado. E agora não? E agora, só de você colocar o seu objetivo, eu quero que você faça essa apresentação em PowerPoint e colocar o seu contexto, já é o suficiente. O que é o contexto? É você falar, eu tenho uma empresa assim, eu preciso que seja essa e essa informação. E hoje em dia, com o cloud, você consegue fazer isso com as pastas dentro do seu computador. Então, antes você teria que fazer o upload, certo? Dentro do ChatGPT. Sim. Tem que fazer o upload, tá aqui o briefing dessa campanha. Aí você vai lá e sobe o PDF. Sim. Com o cloud, que você consegue instalar no computador, você usando aquela nova função que é o Cowork, que se chama, tá tudo já integrado no seu computador. Ele consegue usar o seu computador. Sim, exato. Legal. Então, você pode criar uma pasta desse projeto. Então, os nossos projetos da nossa vida, do nosso trabalho, a gente pode ir colocando literalmente em pastas no computador. E toda vez que precisar ir ali para desenvolver algo novo, a gente pode apontar para aquela pasta e pedir. Então, hoje em dia, com o objetivo do que você quer e com o contexto, já é o suficiente para você ter uma boa resposta com a IA. Eu não uso muito computador, o que me deixa meio... Eu uso mais... Eu tenho um computador ali, mas eu nunca uso ele. Ele virou só uma coisa para eu conferir a estatística do canal. Eu uso muito mais o celular. Você usa computador, né? Eu gosto. Você gosta de computador. Eu gosto bastante você vai também. Ajudar mais. Eu gosto bastante também. E, por exemplo, meu filho Miguel, ele tem 11 anos e ele gosta bastante de computador.
Ele até pegou sozinho, tirou o Windows, instalou o Linux, porque ele faz sentido para ele, porque ele gosta. O Linux é tipo um Windows para muito mais customizável, né? O Linux, ele é como se fosse o Windows para quem é desenvolvedor e nerd. Então é basicamente isso. Não tem as facilidades que o Windows tem. Sim. Então ele falou, pai, eu quero instalar aqui, quero tirar esse Windows, quero instalar o Linux. Aí eu falei, beleza, só que você não vai contar comigo para resolver esse problema. Você bota os desafios para ele ter que resolver. Isso, exatamente. Aí eu falo para ele, antes, o que você vai precisar fazer? Você vai pesquisar como fazer primeiro, né? O how to, como fazer. E você vai pesquisar todos os possíveis problemas que vai acontecer e como resolver esses possíveis problemas. Antes de botar a mão na massa, porque às vezes a gente tem muito um rompante de querer sair fazendo. Isso. Aí depois você acaba se perdendo ali. Essa instrução que você deu agora é boa. Porque uma vez que... E ele fez e conseguiu e deu certo. E uma vez que a gente ensina nossos filhos a pensarem por conta própria, isso para mim, eu sou muito autodidata. Então eu tenho essa veia autodidata muito forte. E é isso que eu quero passar para os meus filhos, que se eles têm um problema, eles podem por si só pensarem sobre aquele problema, pesquisar e buscar e encontrar pessoas que podem ajudá-los naquele problema. Não adianta dar o peixe, solucionar. Tem que ensinar a pescar. Ensinar a pescar. Se tá chovendo, se tá ventando, se o mar tá turvo, se tá cedo, se tá tarde, ele tem que descobrir como achar o peixe. Agora, você começa como nesse universo? Quantos anos você tem para ter um filho de 11 anos? Fiz agora 34 em janeiro. Então, eu tenho um filho de 11 anos, que é o Miguel, e o Ravi, de 5 anos, vai fazer 6. Legal. E ele também já mexe no computador, tudo? Não, ele... De 5 anos? Não, de 5 anos ainda não. A gente está fazendo o possível para atrasar o tempo dele e acesso à tela. Que essa é uma coisa que, há 11 anos atrás, a gente não tinha tanta consciência como temos hoje sobre o impacto de ansiedade, dentre outras coisas, outros problemas sobre isso. Mas a forma que eu entrei nisso foi interesse genuíno, vontade genuína. Mas você era um como, menino por nerd, exemplo, assim, com 8 anos você já era eu acho da sala. Como é que é a sua história? Eu acho que eu não era tão nerd assim, não. Mas quando eu me interesso por um assunto, aquilo lá eu não paro. Então, por exemplo, para eu ter... Eu vou dar isso, o hiperfoco. Por exemplo, para ter sucesso nessa minha empresa que eu tenho agora, foram 10 anos de hiperfoco. E fazendo errado, e fazendo coisas erradas, não conseguindo suceder naquilo que eu estava querendo. E 1, 2, 3, 5, 7, 10 anos até conseguir. Então, quando eu pego e coloco uma coisa na cabeça, eu vou naquilo. Então, e aí tem algumas coisas que eu vejo que é parecido, que meu filho tem comigo, que é quando eu tinha mais ou menos a idade dele, ao invés de eu apresentar trabalhos normais com cartolina, quando as crianças iam apresentar cartolina, eu peguei um livro, pedi emprestado um livro do meu tio sobre HTML, que era a forma que até hoje é feito assim também com HTML, né? E eu peguei um livro dele, estudei ali o livro e fiz o site e apresentei assim. O trabalho, ao invés de apresentar com cartolina, eu pegava e fazia o site. Você fez um site, criou um site, fez o trabalho num site. Sim, então... eu sempre tive esse interesse. Você tirou 0, como é que foi? Eu tirei a nota máxima e eu tive sempre um interesse também por estar em alguma coisa relacionada com a comunicação. Então, por exemplo, eu tinha lá nessa mesma escola onde eu estudei no Rio de Janeiro, eu morei lá no Rio de Janeiro 5, 6 anos. Foi em Higienópolis, Bom Sucesso. Agora, o nome da escola mesmo era... Não sei se eu vou lembrar agora de cabeça. Uma hora eu lembro. Mas era bem ali... Era na zona norte do Rio. Isso. Higienópolis, Bom Sucesso. E agora eu tô tentando lembrar o nome, mas uma hora eu lembro. E aí ali tinha uma rádio que era Rádio Galera, Rádio que é Fera. Aí eu me interessei muito. Eu comecei na mesa de som. Aí depois eu me tornei um dos apresentadores. E eu sempre tive essa coisa com a tecnologia. Mas era uma rádio comunitária? Era uma rádio que era só dentro da escola, no recreio. Então, assim,
Era uma coisa bem legal porque passava os comunicados, aí passava as músicas, a gente fazia alguns recados dos alunos mesmo, aquela coisa de mandar recadinho de amor, essas coisas assim. Então, sempre tive muito interesse por essa parte e foi genuíno. Eu não sei exatamente de onde veio. Talvez meu pai, na época, quando eu era criança, ele também trabalhava como... arrumando computador, como técnico de informática. Então, sempre cresci vendo uns computadores jogados assim, eu pegava aquilo e montava as peças ali, eu gostava bastante. Minha mãe sempre teve uma veia empreendedora muito forte também, então acho que eu uni... Nessa área de tecnologia também? Não, a minha mãe era a veia empreendedora dela e ela tem muita questão do trabalho também, isso eu puxei bem forte dela, porque minha mãe, se ela não estiver trabalhando, ela não tá bem. E eu puxei muito isso dela, de gostar do trabalho. É assim também. Interrompemos a programação aqui para fazer um chamado. Pedir para você curtir, para você compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você conhece, amigos e inimigos. E se inscrevendo também no canal. A plataforma entende que você quer continuar acompanhando esse tipo de conteúdo edificante. Você pode ser membro também do canal. É uma escolha sua, mas que a gente vai gostar muito. No Clube dos Canais tem o membro apoiador, R$1,99 por mês. Você dá uma força aqui pra gente continuar fazendo um trabalho sério de qualidade. Vamos continuar com a entrevista. Quando eu era criança, ela montou uma empresa de cesta de café da manhã. Então eu sempre ficava olhando, ela me pediu para eu ajudar. Depois nós fizemos feira lá em Goiânia. Eu sempre ganhava cesta de café da manhã quando era criança. Então de repente minha mãe foi cliente da sua. Pois é. Eu sempre achei uma boa ideia. Eu adorava ganhar cesta de café. Era muito boa ideia. É muito legal. E ela sempre trabalhou muito. Ela sempre trabalhou ali muito. No meio Isso. Vendo tudo isso, esses lados todos. Sim, então ela tinha essa empresa, aí uma coisa que eu percebia muito dela é que ela queria ser a melhor naquilo que ela fazia. Então, às vezes eu ouvia comentários de pessoas, né? O nome da minha mãe, inclusive, é Maria Célia. E o comentário que eu ouvia das pessoas era o seguinte: a cesta da sua mãe é muito melhor do que os dos concorrentes. Eu, pequeno, eu ficava, legal, né? Legal. Mas aí, depois de muitos anos, eu fui perceber o quanto que aquilo teve um impacto positivo em mim. A questão do trabalho, a questão de dar o seu melhor para ser melhor do que a concorrência, não no sentido porque você quer o mal dos outros, não, é só porque Você quer ser bom, né? Você quer ser bom, você quer ser bom. Um detalhe, né? Um negócio bem acabado, bonito. Isso. E... eu acredito muito que nós nos desenvolvemos como seres humanos através do trabalho. Eu vejo eu tenho uma relação muito forte com o trabalho. Assim, eu me desenvolvo como ser humano todos os dias através do trabalho. E como é que você virou técnico de enfermagem? E depois como é que você... De enfermagem ainda... Informática. Eu tô trocando. E depois como é que você pivotou para a inteligência artificial? De informática, acho que pelo seu próprio pai fazendo o trabalho, você... colou dele isso, né? Começou a ajudar ele. Como ele tinha ele também teve negócios de pet shop. Então, assim, meu pai e minha mãe, eles tiveram essas pequenas ações empreendedoras ao longo da vida. E uma delas, do meu pai, foi como lojas de informática, né? E aí, de vez em quando, eu pegava coisas para arrumar. O meu irmão, o Ronaldo, ele era mais do hardware, que é pegar as placas e conseguir ter ele tem essa inteligência muito grande de física e entender essas coisas, e o meu já era mais de software, dos programas. Então eu formatava, que era voltar para a configuração de fábrica, eu fazia toda essa parte do software. Quando foi em 2012, minha vida tava um caos muito maluco lá em Goiânia. Eu fui de Goiânia a convite da minha tia para morar junto com ela lá em Valparaíso de Goiás. É o local onde eu moro até hoje, que é pertinho de Brasília. Sim, é bem próximo de Brasília lá. Com esse místico, convite... né, Valparaíso de Goiás, não é? É porque as pessoas... como é que se fala? Elas confundem com Alto Paraíso. É Alto Paraíso que tem que é mais místico, que é onde tem aquela cachoeira lá muito famosa que nós temos aqui.
que é no Alto Paraíso. Uma hora eu lembro também. Tá. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi como uma oportunidade de mudar. Uma oportunidade de mudança mesmo de comportamento pro local onde eu tava indo. Eu não gostava do rumo que tava seguindo minha vida. E eu tive uma oportunidade para ser professor de informática. Assim, eu não tinha a confiança de que, olha, é isso que eu quero fazer e é isso que vai dar certo. Não tinha essa confiança. Eu simplesmente aceitei. Pô, professor de informática, eu sei alguma coisa, vou. A partir do momento que eu comecei a ensinar, foi lá no primeiro dia de aula, que eu peguei realmente, eu passei por um treinamento de uma semana, assim, vendo como é que os professores faziam. Na primeira aula que eu fui dar e vi o brilho no olho das pessoas, que elas entenderam uma coisa que eu expliquei, aquele negócio ali mexeu comigo. Eu falei, eu quero isso. Eu senti algo bom, que isso aqui é isso que eu quero. Aí você descobriu o seu lado, sua vocação para ser professor. Para ensinar, exato. Tanto que quando eu vou me apresentar, você me pergunta como que eu te apresento. A minha esposa Bruna, ela briga comigo. Ela fala, para de falar que você é professor, fala que você é empresário, porque isso te desvaloriza. Mas é porque, aí toda vez, e agora? Como que você vai falar? Ela fala pra mim, vai, como que você vai falar? Eu, professor. Então, tipo assim, eu gosto muito dessa profissão, e eu acho que é muito uma vocação, a questão da educação, de você ensinar, sabe? E aí eu fui por aí, eu comecei... Como é que você exerce essa profissão hoje? Você tem cursos, você... Depois, eu vou responder sua pergunta, e depois mas a gente... Pode contar a sua história. Você tá lá em Valparaíso, isso, não é isso? Valparaíso de Goiás, professor de informática. Aí veio a veia empreendedora, porque até então eu estava trabalhando, né, como CLT. E aquilo me incomodando, eu preciso abrir minha empresa sobre isso. E aí na época eu tentei fazer fui no banco para conseguir um investimento, para abrir minha própria escola física mesmo, né, de informática, não deu certo. Eu pensei, o que eu faço agora? Eu tenho esse conhecimento, eu quero ensinar, eu vou gravar em DVD essas aulas. Então eu pensei, eu vou pegar esse conhecimento que eu tenho agora de informática, eu vou gravar em DVD, e onde que eu vou vender isso? Na rua. Então eu fui pra rua para vender isso de porta em porta. E aí, Que ano foi isso? Isso já foi em 2013. Enciclopédia moderna, né? Antigamente se vendia enciclopédia de porta em porta, sim, quando eu era adolescente. Era Barça, né? Então. Nessa época ainda não tinha Hotmart bombando. Não tinha nada disso. Em 2013, em 2013, 2012, 2013 já tinha Hotmart. Tava começando. Que tava começando. Eu vi a ascensão, a chegada e a ascensão desses grandes players, Érico Rocha, o Conrado Adolfo, eu vi todos eles acontecendo. E aí, às vezes, me vem a cobrança. Pô, eu vi tudo isso no início e eu não consegui. Mas é porque eu não estava pronto, simples assim. Eu não estava ainda na minha etapa do meu processo, da minha jornada, eu não estava pronto ainda. E aí, quando eu fui pra rua para vender esses DVDs de porta em porta, inclusive o slogan era o futuro em suas mãos. Sempre gostei dessa questão do futuro. Não deu certo. Então, as pessoas não queriam aquele produto, aquela minha hipótese que eu tinha, né? De que as pessoas queriam aquele curso de informática que elas iriam colocar no aparelho DVD delas ou no computador e que ia ser muito sucesso, na verdade ninguém queria. Então assim, aí eu tive que eu tive que parar com isso. Praticamente abortar esse processo. Eu abortei 100%. Eu continuei durante um mês, assim, mas eu vi que não dava... Teve um cara, uma vez, que ele falou uma coisa que ficou marcado pra mim, que é o seguinte, eu tava tão desesperado, eu tenho esse perfil de queimar navios. O que eu não recomendo pras pessoas, mas esse é meu perfil. Eu percebo que é só assim que eu funciono. Eu queimei o navio saindo desse meu emprego. E eu comecei a ficar desesperado, porque eu tinha colocado pra vender e não deu certo. Aí eu comecei a vender muito barato, sei lá, se eu não me engano foi R$10. Cheguei num nível de desespero assim, para comprar ração pros meus gatos. Quando chegou, aí nesse cara ele pegou e falou assim, peraí, R$10? Então não vale nada. Na hora aquilo lá mexeu comigo, né? Eu fiquei puto da vida, raiva assim, não falei nada, só saí. Só que isso depois me deu algumas lições sobre
sobre o marketing do seu produto e sobre o valor do seu produto. O valor, não o preço. Porque o preço passa uma percepção de valor errada, né? Exatamente, o preço estava passando uma percepção de valor errada. E, de fato, o conteúdo que tinha ali, ele valia muito mais. Muito mais. Hoje em dia, olhando mais de 10 anos atrás, eu via o quanto que ele valia. Aí, eu pensei, bom, não deu certo, para onde eu vou? Eu já tinha começado a estudar algumas coisas de marketing digital nessa época. E aí eu criei um blog, porque eu descobri como monetizar blogs através dos banners que tinham nos blogs, né? Até hoje tem. E eu pensei, vou pegar esses DVDs, vou colocar as aulas no YouTube. Aí eu comecei com a ideia da criação do canal do YouTube. Aí foi a primeira, que é a Tech Informática, o nome, tá lá até hoje. Esse foi o meu primeiro sucesso dentro da internet, no sentido de... começou a ter muitas views e eu entendi que ali tinha um caminho. Opa, aqui tem um caminho. E aí eu conseguiu comprar as rações com esse dinheiro. Aí eu consegui comprar a ração do gato. Aquele dia ele não passou fome. E até hoje eu tenho gatos, né? Eu tenho o Barry e a Sky. E aí eu gosto muito de gatos. Eles estão bem gordos, assim. Tipo... O Barry, ele é bem gordo. A Sky, que ela é miudinha. Porque eles são castrados, né? O Barry é o macho, ele é castrado. E aí... eu comecei, então, nesse caminho de tecnologia. Eu criei um novo canal do YouTube. Eu comecei nesse nicho de tecnologia. Iniciei falando sobre os aplicativos de Android. Depois, aí deu muito certo, porque eu fazia uma seleção de top apps de Android e começou a dar muito certo. Aí foi realmente meu primeiro sucesso dentro da internet, foi aí. Mas ainda muito limitado, né? Quando eu não tinha a visão que eu tenho hoje de empresa, enfim, a visão empreendedora. Mas aquilo lá já me deu um gás muito forte para eu continuar. E foi a partir disso. Então, foi de 2012 para cá. Aí você já estava casado, tudo? Eu casei, aí depois separei e depois em 2000 e... eu não vou falar a data não, senão eu vou me complicar com a minha esposa. Você casou de novo. Aí eu casei de novo com a Bruna. Nós tivemos o Ravi e o meu primeiro filho foi do primeiro casamento, né? E o Ravi do segundo casamento. Tá. E aí... inclusive o casamento, a família, isso também gera um senso de responsabilidade muito grande para criar, no meu caso, na minha vida, criar um negócio mais sólido, um negócio mais previsível. Eu não sei se eu respondi a pergunta da senhora que a senhora fez no início, né? Mas foi essa. Bronca de falar senhora daqui a pouco. Não gosto não. Minha mãe também é assim. Minha mãe, quando alguém... Eu pular essa senhora. Tá bom. Mas aí você criou esse canal e aí veio o sucesso. Como professor, você ensina com cursos pré-gravados? Ou... O Sancler Miranda é o canal novo? Ou já era esse que o Sancler Miranda é o canal... atual, já você falava dos aplicativos? O que eu falava dos aplicativos, ele durou até 2020, mais ou menos. Tá. Depois entrei numa jornada de desenvolvimento pessoal, aí eu me enveredei assim, por esse caminho assim, do desenvolvimento pessoal. Quando deu 2023, foi quando lançou o ChatGPT. Tá. Na verdade, dia 30 de novembro de 2022, lançou o ChatGPT. Aí, quando lançou, aquilo já me chamou a atenção. Quando foi início de 2023, eu iniciei o canal que eu tenho hoje. Que é a que está com o meu nome, Sancler Miranda. E que são quantos inscritos? Está com 130 mil inscritos nesse momento. Então, assim, inclusive essa é uma questão, né, interessante, que é a quantidade de inscritos, a quantidade de views, quando você utiliza uma plataforma como o YouTube para negócio, não importa muito. Porque o que importa é como que você está monetizando aqueles vídeos do seu canal. Tem sempre a tensão do quantitativo com qualitativo, né? Às vezes ter 130 mil pessoas focadas em inteligência artificial já deixa aquele universo mais propenso para você fechar negócio dentro daquele nicho, né? Perfeito, sim, exato. Aí você vende para os alunos, cria... Como é que é a tua esteira de produtos, assim? Quais são os produtos que você tem para oferecer? Eu até tenho menos do que eu acho que eu deveria ter, que é o principal é o IA Revolution Academy, que é
o treinamento onde eu ensino inteligência artificial. Hoje em dia tem outras pessoas que são professores também, o Vitor e o Vinícius. E eu tenho a minha mentoria e a minha consultoria. A mentoria tanto para pessoa quanto para empresas, e a consultoria também a mesma coisa, tanto para pessoas quanto empresas. E o que as empresas estão pedindo mais na sua mentoria? Agentes de IA. Porque agentes de IA, aqui no Brasil, nós temos sempre esse delay da educação sobre as coisas. E agora que os empreendedores estão abrindo mais para essa possibilidade. Assim como aconteceu um movimento parecido com os anúncios. Antigamente, vamos colocar aí 2 anos, né? Antigamente é complicado. Mas acho que 2, 3 anos atrás, ainda tinha que ficar falando, tentando convencer os empresários e empresárias que precisava fazer anúncio. Então é quase o mesmo movimento. Hoje em dia, em 2026, início de 2026, os empresários estão começando a entender que realmente é muito importante. Então, um exemplo do agente de IA é para colocar para atendimento. Porque o quanto que é frustrante, né? Traduz um pouquinho mais isso. Sim. O quanto que é frustrante nós entrarmos em contato com uma empresa e essa empresa demora 1, 2 horas para te responder. Né? E às vezes é um serviço que realmente tinha que ser um serviço rápido. Um agente de IA, para esse caso, ele vai te responder na hora. Ele vai te responder de forma educada. Ele não vai ter mau humor. Então, ele vai estar sempre pronto, 24 horas/7. E aí, um agente de IA é possível ter acesso a todo o seu contexto da sua empresa. Então, quais são os produtos que você vende? O próprio agente pode responder sobre isso. Quais são os serviços? O agente vai responder sobre isso. Então, essa é uma das aplicações. Isso. E quando há atraso de prazo, ele entra para justificar? Porque hoje a comunicação da empresa com o consumidor, eu sei porque eu compro tudo na internet, quase tudo, assim. Quer dizer, tudo, porque eu não vou, entendeu? Eu não compro nem sabão líquido para lavar roupa pessoalmente, entendeu? Sim, sim. Então, e às vezes eu entro, compro uma coisa e vem a entrega em 5 dias úteis ou em 2 dias e a gente cada vez quer mais rápido, né? Quer que o Mercado Livre compre hoje de manhã, entregue hoje à noite. Sim. E ele também tá envolvido nisso, né? De cumprir essa meta. Sim. E às vezes atrasa. Outro dia eu comprei uns sachês de colocar em gaveta, em armário. De perfume? Lavanda. Aí eu recebi uma mensagem, não temos em estoque, pedimos desculpa e tal, pode ser o sachê de alecrim ou você pode esperar. Eu falei, eu posso esperar. A entrega era terça, ele falou, eu vou entregar na sexta, mas vou entregar o lavanda, porque é o que eu quero ter. Essa comunicação também se dá pelo agente de IA? Pode também. E muitas vezes você nem percebe que está conversando com o agente de IA. Talvez você conversou com a gente, não sei se a pessoa se identificou. Pois é. Pois vez mais vai ficar mais difícil. Desde que responda o que você precisa. Né? Sim. E aí, essa é uma das questões. Porque se um agente já pode ser muito mais efetivo, então aí entra parte da questão da substituição de empregos, dentre outros, que também isso é uma coisa que todo mundo fica muito assustado, assim, né, com os próximos anos. E isso. Realmente a inteligência artificial pode substituir todos os empregos que a pessoa pode exercer no ar-condicionado. É a expressão que o pessoal usa, né? Tudo que você faz no ar-condicionado vai ser substituído. Tudo que é previsível, tudo que é repetitível, isso pode ser feito por uma IA. Esse foi um curso, inclusive, que eu fiz em 2015 de futurismo, onde lá no Rio de Janeiro, inclusive, um curso imersivo de 5 dias, que esse foi uma das coisas que eu aprendi lá. Inclusive, o conteúdo de inteligência artificial eu comecei a fazer em 2015, mas como não tínhamos as ferramentas que nós temos hoje, o público não se interessou. Então, esse foi minha primeira tentativa de falar de IA, mas não deu certo. E aí depois, mais pra frente, eu falei. Então, ali, uma das coisas que eu aprendi é isso, que aquilo que fosse repetitível, previsível e fácil de replicar, uma IA pode fazer. E é o que nós estamos vendo hoje com o agente de IA.
E aí dá para, né, as pessoas às vezes ficam com dúvida, mas se colocar um agente de IA e humano, se a pessoa precisar falar com o humano, não tem problema, ele tem como montar uma função para chamar o humano, e aí o humano que vai... Quando ele perceber que o negócio é sério, ou entrou, ficou mais delicado, aí ele coloca para tocar para alguém e responder. Sim. Eu acho que as empresas não estão querendo muito fazer isso, né? Estão se ancorando, se escorando mais na IA, né? Sim. Por economia, talvez, né? Sim, porque economiza muito, né? Ao colocar um agente IA, quando você compara com, ainda mais no nosso país, dos Brasil, impostos. Com os impostos. Então é muito mais barato, com certeza, muito mais barato. Mas é muito menos eficiente, assim, eu acho, a troca para o consumidor, né? Depende muito de quem está fazendo. Assim, depende muito do contexto, de quem está fazendo, da aplicação prática daquele agente, né? Porque dependendo, não fica legal colocar um agente. Daí depende muito de cada empresa. Você teve vários fracassos, assim, no seu caminho, né? O seu maior sucesso foi com a IA ou foi com... Até esse momento foi com a IA. Sim, foi com a IA. Foi meu primeiro grande acerto mesmo, no qual eu vinha nesse caminho há mais de 10 anos, querendo esse acerto. Uhum. Aí quando chegou em 2023, eu estava preparado, devido a tantas pedradas da vida, tantos erros e essa vontade de fazer dar certo. Mas os erros sempre com um olhar para o futuro, né? Com certeza. Você errou sempre... Sim. Arriscando o futuro, vislumbrando o amanhã, né? Sim. Tem uma característica assim, bem clara na sua história, né? Sim, exatamente. Para mim, eu sempre tive essa vontade de, talvez porque houve muita escassez na minha infância, durante a minha vida, eu tinha um objetivo contrário. Uhum. Bom, eu não quero isso, eu quero uma vida financeiramente rica, eu quero uma família muito bem estruturada, eu quero amor, eu quero que a nossa família seja centrada em Jesus Cristo. Então, assim, o que aconteceu que eu não gostei na minha vida, desde da minha infância até hoje, eu utilizei como uma referência do que não fazer e deixar claro para onde eu queria ir. Então, essa fome de fazer todas essas coisas darem certo, ela sempre teve muito forte em mim. E hoje você está bem resolvido nessa história, nessa parte? Sim, eu tô sempre grato, mas nunca acomodado. Sim, você não sempre tá acomodado, grato, mas nunca você acomodado. Sente que caminha nesse sentido que você queria. Sim. Essa conversão, esse encontro com Jesus, com Deus, com a fé e tal, se deu ao longo desse percurso? Sim, a minha mãe, ela sempre foi cristã, né? Então eu já tive uma referência em casa. E eu já tive outras tentativas de me tornar cristão. Um pouco, né? Quando jovem, não? Neguei, fui para outros caminhos. Eu tive uma banda de rock, aquela coisa do adolescente rebelde. Eu fui essa pessoa. Hoje em dia existe um nível de rebeldia em mim, mas muito consciente. Eu não gosto de fazer as coisas dentro do padrão. E isso existe uma linha tênue entre onde você pode usar isso ao seu favor e isso ser o seu diferencial e você conseguir fazer suas coisas e ter sucesso nelas, e o outro lado, onde você se perde. Então, quando eu estava lá atrás, eu comecei a me perder em 2012. Aí eu fui lá e mudei a rota. E você mudou a rota e você mudou de estado também, né? Você fala no Rio. Sim. Você é carioca de nascença? A minha mãe é carioca. E aí Você nasceu onde? Eu nasci em Brasília DF. E aí você cresce no Rio, aí vai para Goiás. E hoje você ainda mora em Goiás? Eu morei em diversas cidades, assim. Eu poderia pontuar aqui, foram várias. E durante muito tempo isso me incomodou muito, mas vejo que me ajudou em outros aspectos, como conhecer pessoas novas, conseguir me comunicar com elas, etc. Então, hoje foi lá em Brasília e depois... Mas eu continuo, assim, até hoje eu tô lá em Valparaíso de Goiás, né? Essa é uma das coisas que
conscientemente eu quero me estabelecer em um local e ficar nele durante muito tempo devido a essa maluquice que foi ao longo da minha vida morar em diversas cidades. Ao mesmo tempo, como você tem alunos, eu imagino que sejam aulas gravadas, mentorias em live, você fica no home office assim? Sim. No canal do YouTube também você grava provavelmente na tua casa? Sim, eu tinha o escritório, né? Durante um tempo, para mim, isso foi o caminho, só que aí eu percebi que não estava muito legal mais devido à minha família. Então, assim, estava tendo conflito nos meus valores. Se para mim é importante estar com a minha esposa e meus filhos, eu estava passando muito tempo exagerado só trabalhando. Então, eu trouxe para minha casa, aí eu tenho um home office, aí quem trabalha comigo, todos estão no home office. O que não quer dizer que eu já estou mirando de novo um local, mas com muito mais consciência, entendeu? Então, só respondendo sua pergunta, eu tive esse momento de ser totalmente contra, ser quase que um ateu mesmo. E aí, eu tive algumas tentativas de voltar para a igreja. E como eu sou evangélico, para a igreja evangélica, eu sempre tive uma dificuldade muito grande devido à figura do pastor. E aí eu tive um certo discernimento, que a gente não está ali por causa do ser humano, né? Não estou ali por causa do pastor. O pastor ou os líderes da igreja, eles são humanos assim como nós. E aí eu entendi que o alvo é Jesus Cristo. O alvo é eu ter uma mente muito similar a dele, o máximo que eu conseguir. O máximo que eu conseguir. Em todas as pequenas situações da minha vida. Durante o dia a dia, hoje, amanhã. Então, o máximo que eu conseguir simular a mente de Jesus Cristo, isso é importante. Isso é importante. Aí eu parei de ficar julgando demais aquela figura que está ali. O pastor que talvez seja um grande nível de responsabilidade para ele, porque existem outras pessoas que pensam assim como eu pensava também. Atribuindo à figura do pastor essa coisa. Colocar Jesus Cristo como o centro ajudou muito. Ajudou muito para tomar decisões melhores, para estar mais próximo da família e para entender que ao falar de inteligência artificial, voltando um pouquinho naquele ponto lá do Deus mitológico, daquela questão mitológica, nós podemos utilizar a inteligência artificial da melhor forma possível. Eu acredito que vai acontecer muita coisa ainda. Pessoas que vão colocar com o princípio cristão e com a vida cristã. Sem se chocar. Acredito que muita gente ainda vai confundir muito inteligência artificial com Deus. Vai colocar isso como algo muito lá em cima. E vai haver ainda essa... Acredito que daqui a algum tempo vão mais pessoas começar a ter essa consciência. Porque mexe muito com essa questão parece que está criando um Deus, parece que nós temos o poder de criar uma nova espécie. E tem estudos com ambientes simulados onde você coloca um monte de agentes ali, parece que você é o Deus daqueles agentes e você consegue criar a sua própria espécie. Então, assim, existe alguns conflitos, algumas coisas que podem, uma hora isso vai ser mais debatido, uma hora isso vai ter mais consciência. Mas você acha que lá na frente vai harmonizar? E como é que também... Eu acho que pode polarizar. Eu acho que pode polarizar. Muita gente vai para um lado e muita gente vai para o outro. E como é que você pode usar... se você usa a inteligência artificial para te conduzir no processo de formação teológica, né? Toda essa parte de buscar, né? Como você falou, como a expressão que se usa muito na inteligência artificial, emular a consciência de Cristo, de Jesus, e como é que você pode, você chega a usar, dá umas dicas de hacks assim que você faz para te aproximar dessa sua formação teológica, desse conhecimento religioso. Inclusive, eu comecei a faculdade de teologia agora. Então, essa é uma coisa que eu gosto muito de, antes de começar a falar sobre algo, eu tenho conhecimento daquilo, né? Para não estar no raso. A maneira de usar tem diversas formas. Você pode começar, por exemplo, como que eu gosto de usar para estudar a Bíblia? O ChatGPT. Eu tô lendo lá um livro da Bíblia e eu posso criar um GPT específico focado no estudo teológico da Bíblia e fazer perguntas sobre
aquele versículo, aí eu peço qual era a língua original, é o aramaico, é o grego, onde que isso aqui se passou. E aí, então, assim, aquilo ali é interessante porque se você tiver um método, uma forma de pensar, você consegue unir os dois. Se eu me aprofundo no estudo daquilo que é importante para mim, então, nesse caso da teologia, eu estou fortalecendo a minha fé e não estou substituindo. Porque essa é a primeira vontade de tornar os dois antagonistas, né? Ou é isso ou aquilo. Dá para usar os dois. A tecnologia é o humano que... O desafio porque assim, a meta é a gente conseguir usar e saber e buscar que aquela informação está próxima da verdade. Isso é que é difícil. Às vezes, quando é um universo que a gente não domina muito, pode ser que a rede social, que a inteligência artificial esteja alucinando, pode estar... Igual a gente falou de João sem braço, inventando ali um jeito de ter sempre... Porque esse é um problema que eu sinto muito, assim. Ele sempre tem uma resposta. Ele nunca chega e fala, desculpa, isso aqui eu não tenho certeza, acho melhor não responder. Ele sempre responde. Não sei. Pô, isso aqui tá horrível, isso aqui não faz nenhum sentido. Não, realmente, o que você falou faz sentido. Aí ele escreve de novo, falando outra coisa completamente diferente do que ele tinha acabado de falar. E tem até uma galera que fala que como a inteligência artificial não tem emoção, não consegue... O cérebro humano foi meio que pautado pelas emoções. As emoções é que ajudam a gente a registrar e colocar as coisas nas devidas proporções. A inteligência artificial, como não tem emoções, ela não consegue colocar as coisas de uma estrutura hierárquica, evitar cometer erros e falar, puta, esse erro não vai ficar mais envergonhado, esse erro aqui eu não posso cometer de novo. Então ele comete de novo na cara de pau, né? Inclusive, exatamente, isso aí é um bom ponto, né? A emoção. O tanto que a emoção, por mais que ela nos engane, nos atrapalhe, mas a emoção, ela está intrinsecamente ligada à nossa tomada de decisão e à formação das nossas decisões, biologicamente falando mesmo, no cérebro, da neuroplasticidade. Então, dá para utilizar a IA criando o seu GPT. E nesse caso, vamos supor, a pessoa quer ver como Jesus falaria. Então, haja como Jesus responderia aos olhos do Evangelho de Marcos sobre esta questão. Aí você coloca qual é a questão. Lembra do contexto? Tá aqui o contexto. Eu tô lendo a Bíblia, o Evangelho de Marcos, e eu quero saber sobre esse sermão, como ele falaria. Aí você está usando um chat específico. Uma outra forma de usar também é criar projetos. Então, dentro do ChatGPT tem os projetos, que nada mais que são as pastinhas, ficam ali do lado esquerdo. Ali você pode criar um projeto para teologia, marketing, o financeiro. E, inclusive, algumas coisas eu gosto muito de anotar, porque senão eu esqueço. Mas quando você falou ali da questão dos advogados, que você começou a usar mais IA, o tanto que é importante ter... O quanto que nós, como seres humanos, a gente tem essa sede de clareza sobre as coisas, e aí nós podemos usar a inteligência artificial. Se você fosse pedir para uma pessoa para te explicar essa questão da Bíblia, ou para te explicar sobre o processo do advogado, ou para explicar sobre uma tributação para o seu financeiro, talvez eles não teriam a calma, a paciência e a didática para te explicar como você pode fazer ali com um projeto ou um chat específico dentro da sua inteligência artificial. ChatGPT, Gemini Cloud. Para mim é crítico saber se eu posso confiar naquela informação ou não. Não, relaxa, sim. Você não precisa pagar esse tributo. Olha só. 2 anos depois, toma uma trolha gigantesca. Sim. Porque isso é muito importante, extremamente importante. Sempre. Mas você pode checar com um profissional, né? Quando você estiver... Sim. Otimizar o trabalho do profissional, né? Aí você já apresenta para o contador ou para o tributarista uma questão colocada. Você já discutiu lá no ChatGPT. Essa é uma coisa extremamente importante, que toda vez que você estiver perguntando algo que tem algo... Tem consequência. Tem fato, tem consequência, tem números exatos, específicos, vai atrás da fonte. Pesquisa a fonte. Pede sempre para ele pesquisar na internet. Então o ChatGPT... Citar a fonte. Muitas vezes ele cita, porém a gente não presta atenção.
Então é sempre bom checar as fontes. Qualquer coisa factual, qualquer coisa assim desse tipo que você precisa disso, vai fazer a pesquisa, porque tem muita gente cometendo esse erro mesmo. Ainda vai ter muita coisa assim, né? Ainda vai levar um tempo, né? Como diria a música, Sim. pra gente chegar a uma... É o processo de educação daqui até lá. Tá só começando, né? Tá só começando. Vamos e veio pra ficar, né? E veio pra ficar. Então, obrigado, valeu. Né? Valeu, Duda. Sim, foi ótimo. Uma aula, aprendemos bastante aqui sobre esse universo que é muito nebuloso ainda pra gente que não trabalha diretamente com isso. É muita novidade. Pra mim, então, que não é da minha geração, eu vejo vai ser mais difícil ainda compreender tudo. Mas de aula em aula a gente vai, né? Sim. Foi uma honra para mim estar aqui e compartilhar isso com vocês. Dava pra gente conversar muito, abrangente esse assunto. Mas nada nos impede foi de fazer outros episódios. Tá só começando. Que assim seja. E que eu tô muito feliz de ter compartilhado um pouquinho sobre a IA com vocês. Que bom. Porque tem muita particularidade dos nomes das empresas, tem particularidade de gíria, né? Sempre tem gíria de aplicações, de nicho, jeito de explicar. Mas a gente tem outros convidados aqui falando sobre inteligência artificial nos podcasts. A gente tem 2 podcasts. Esse aqui é dos empreendedores do Brasil. E também tem o do rapaz do Adapta. Tem do Max Peters, tem o Magno Maciel, tem o Walter Longo. Então a gente está começando também a receber um monte de sempre grandes expoentes desse universo, grandes professores, escritores, sobre inteligência artificial, sobre negócios. Então tem o Alfredo Soares, em breve, que a gente vai gravar logo depois aqui. Tem o Thales Gomes, tem o Ratinho, tem o Ricardo Amorim. Tem um monte de empreendedor de várias áreas diferentes aqui. Tem o Roberto Justus. Isso, tem o Marcos Boaz. Tem muita gente. Vale a pena conferir, com certeza. Você encontra no YouTube Leda Nagli, toda segunda. Toda segunda às 18 horas. Às 18 horas. E aí você já vai se inscrevendo. E aí, se por acaso você não se inscreveu, já compartilha por favor, com todo mundo que tem interesse com inteligência artificial. Se inscreva no canal. Curta, compartilhe, divide com seus amigos nos grupos de WhatsApp, ok? É isso aí. Até a próxima. Valeu! Valeu!